Toda quinta-feira nós conversamos aqui no programa Mais Catalão com o pessoal lá da Clínica Salute, Dr. Cristiano de Abreu, doutora Caroline Matida, sempre vem aqui trazendo dicas pra gente. Hoje quem está conosco é o Dr. Cristiano de Abreu, médico, cirurgião plástico, e nós vamos falar hoje sobre cirurgia com harmonização facial. Muitas pessoas estão associando aí esse procedimento, vai fazer a harmonização facial, já faz cirurgia facial também, e o Dr. Cristiano vai explicar tudo pra gente. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Obrigado mais uma vez, estamos aqui à disposição. Doutor Cristiano, boa tarde, seja bem-vindo. Quando a gente fala aí de harmonização facial, é algo que está muito em voga, as pessoas estão vendo cada vez mais os artistas, os famosos, realizando a harmonização facial. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre isso, né? Entender um pouco sobre como funciona, doutor Cristiano. E em relação, então, a essa harmonização facial, o que a gente tem aí com relação às regras, né? Aquilo que é necessário se pensar quando a pessoa está querendo fazer uma harmonização. Bom, a gente conversou algumas vezes sobre a harmonização facial, né? Nada mais é, de maneira sucinta aí, a combinação de vários procedimentos que visam harmonizar, deixar a face mais bonita, rejuvenescer, entre eles preenchimentos, botox, lasers, fios de sustentação e muitos outros procedimentos aí que a gente pode estar utilizando para fazer a harmonização facial. Essa procura, né, cada vez mais comum, gente, eu acho que é porque as pessoas querem deixar a cirurgia facial, aquela cirurgia tradicional, mais para frente. Então as pessoas começam a se cuidar antes, né? Hoje todo mundo tem vivido mais anos do que se vivia antigamente, né? E as pessoas estão se cuidando mais precocemente. Mas tem esse fato interessante, que às vezes a gente consegue associar pequenos procedimentos, né? Por exemplo, uma plástica de pálpebra, uma bichectomia, com esses procedimentos de preenchimento, botox, laser, o que torna um pouco mais confortável, sabe? A cirurgia e a harmonização facial. E doutor Cristiano, o senhor falou aí sobre pálpebras, né? Algo que incomoda muita gente. E aí a gente tem então a cirurgia de blefaroplastia, né? O nome não é muito fácil, tá todo mundo querendo fazer. É uma das principais procuras quando a gente tem então essa busca por uma cirurgia plástica na face? A blefaroplastia é uma cirurgia que aumentou bastante o volume de cirurgia que a gente faz lá na clínica, né? Eu acho que é das cirurgias que mais cresceu aí dos meus pacientes. Ela acaba tendo um caráter tanto funcional, porque se você deixar durante muitos anos, a pálpebra começa a pesar e às vezes atrapalha até para ler livros e enxergar. Mas ela tem um caráter estético também, de atrapalhar as mulheres que fazem maquiagem na pálpebra, então ela incomoda de maneira estética também. É muito frequente, quando a gente vai fazer uma blefaroplastia, né, a pessoa já tem o rosto um pouquinho mais envelhecido e precisar de alguns procedimentos iguais preenchimento, às vezes um fio de sustentação, ou às vezes até um mini lifting, né, que é mais discreto. Por exemplo, semana passada eu fiz uma blefaroplastia com laser, tá? Que é um procedimento muito interessante, porque torna, assim, a pessoa faz de maneira sedada, né? E esses procedimentos normalmente de harmonização facial, os preenchimentos, botox, os lasers, são feitos com o paciente acordado, né? Que causam, assim, é tolerável, mas tem um certo desconforto. Então, assim, a blefaroplastia, cada vez mais eu tenho associado procedimentos de harmonização facial, porque dá um resultado mais completo também para o paciente. Olha só, doutor, e quanto à dor, doutor? Como é que são esses procedimentos? As pessoas sentem dor quando vão fazer? A associação desses procedimentos ajuda nesse processo para reduzir a dor? Como é que funciona? Então, né, quando você faz um preenchimento, assim, Leandro, né, ou um botox, claro, tem um pouco de dor. Falar que não dói nada é hipocrisia, né? Dói, tem uma picadinha, então, assim, dói. É tolerável, mas dói. E dor é uma coisa que tem paciente que sofre mais com a mesma picada, tem paciente que sofre mais e tem paciente que tolera melhor, né?
O que eu oriento as pacientes, que eu acho muito vantajoso, é quando você vai fazer algum tipo de cirurgia, por exemplo, a blefaroplastia, ou uma cirurgia de orelha e abano, ou uma bichectomia, que aí a gente já vai fazer uma sedação, o paciente vai dormir, aproveitar e fazer os preenchimentos, os lasers ou os fios de sustentação. Porque aí ela vai estar sedada e não vai sentir nada de dor. Aí realmente é zero de dor, né? Porque vai estar dormindo. Então, para quem tem esse receio, né? Esse medo e é mais sensível à dor, é muito melhor fazer junto com a cirurgia, porque não vai sentir nada, tá? Mas assim, dá para fazer sem os procedimentos de harmonização facial, mas sim, tem uma dor e é tolerável. É que essa tolerância varia de pessoa para pessoa. Então eu, por exemplo, se fosse pra mim, eu preferia dormir e fazer ele dormir e não sentir nada. Esse negócio de sentir dor não é comigo. Doutor Cristiano, então a gente está falando aí da harmonização facial e ela acaba tendo um foco então em pálpebra pela blefaroplastia, o nome não é muito fácil. Blefaroplastia. E nas bochechas também há a procura, né? E dessa redução. E quais as principais dúvidas que hoje os pacientes têm? E quais as principais vontades que esses pacientes apresentam quando eles vêm em busca de uma harmonização? Normalmente o paciente vem para rejuvenescer, né? Quer melhorar o aspecto e rejuvenescer. Mas muitas vezes é um estágio inicial de envelhecimento, ou seja, que não precisa daquela cirurgia do lifting, que em alguns casos eu faço, né? Aquele corte aqui na orelha, que vai para cima e atrás, que a gente puxa o rosto. Essa cirurgia eu mesmo acabo resguardando para pacientes que têm um envelhecimento mais importante. Então, muitas vezes, fazendo uma blefaroplastia, né, e colocando ali um pouquinho de preenchimento, um pouco de laser, um pouco de botox, fazendo a harmonização facial, a gente consegue um bom rejuvenescimento desse paciente. E é isso que eles querem, de maneira mais natural, sem ficar um negócio muito artificial e com poucas cicatrizes, né? Acho que todo mundo quer isso. Então, hoje a gente tenta muito utilizar desses recursos da harmonização facial, pequenos procedimentos, né? Uma blefaroplastia, uma pálpebra, às vezes a gente faz um lifting de sobrancelha, que é levantar um pouquinho a sobrancelha, né? Ou às vezes tira um pouquinho de pele aqui, mas com pouca cicatriz. Então, são procedimentos minimamente invasivos, mas que o paciente faz sedado e sem dor. E doutor Cristiano, mais alguma informação ou curiosidade a respeito desse tema? Olha, eu acho que o rosto, né, é um tema que me apaixona, assim, eu gosto bastante de rosto, e ele sofre muito mais com o tempo que o nosso corpo, né? O nosso corpo, a maior parte das vezes, está coberto por roupa, então o rosto não. O rosto está exposto ao sol, à chuva, ao vento, ao calor, ao frio, então acaba que o rosto sofre mais com o envelhecimento facial. Então isso é importante as pessoas terem em mente e cuidarem mais cedo, porque quando você começa a cuidar mais cedo do rosto, você não precisa chegar no cirurgião plástico ou no seu dermatologista e falar, olha, só a cirurgia resolve agora. Se as pessoas vêm mais cedo, a gente consegue propor tratamentos menos agressivos, que rejuvenescem, e a gente deixa aquelas cirurgias mais agressivas mais para frente, ou muitas vezes nem precisa ser feito. Doutor Cristiano, e tem muita gente querendo ficar com muito mais jovialidade, né? Cuidar muito mais do rosto, querendo fazer também uma harmonização. Deixe pra gente os contatos para que as pessoas possam tirar dúvidas, né? E conversar muito mais sobre esse tema, que é para ressaltar, né, a beleza da pessoa e não para desfazer as características dela. Sim, é muito importante, né? Acho que o objetivo de todo cirurgião plástico deveria ser manter o aspecto natural da pessoa, né? A gente não tem a menor intenção de produzir alterações, estigmas de cirurgia. Então, sempre respeitando a naturalidade do resultado. É muito fácil conversar com a gente no Instagram. Quem quiser enviar um direct, tirar uma dúvida, no @clinica.salute. Então, @clinica.salute, ou no direto comigo, que é @Dr. Cristiano de Abreu, tudo junto, @Dr. Cristiano de Abreu. A gente tem também os canais do Facebook, Clínica Salute Catalão, e do YouTube também. Tem algumas informações sobre harmonização facial lá. Mas fiquem à vontade para nos acessar aí por qualquer uma dessas mídias sociais. Muito bacana. Clínica.salute, Dr. Cristiano Abreu, é isso, né?
Isso, no Instagram, @clinica.salute e @Dr. Cristiano de Abreu. No YouTube, Clínica Salute Catalão. E no Facebook, Clínica Salute já aparece. Eu sei que tem muitas dicas, tanto no YouTube quanto no Instagram. Doutor, obrigado, viu, pela participação conosco. Quinta-feira que vem nós nos falamos novamente, viu? Com certeza. Bom final de semana aí para vocês. Bom restinho de semana. Um abraço a todos. Um abraço, até. Tchau, tchau.